Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa imersão. É um conteúdo que foi preparado com muito cuidado, pensando especialmente em quem está participando deste seminário de formação. Com certeza, é um prazer enorme estar aqui. E a gente tem um baita desafio hoje, né? Mas é uma daquelas jornadas que francamente mudam a nossa forma de enxergar as coisas. Mudam mesmo. É um mergulho profundo. A nossa missão aqui é compreender a rota teológica e espiritual, aquela que nos leva do silêncio absoluto da Quaresma até aquela explosão de luz que é a Páscoa. E vale ressaltar que não estamos aqui para simplesmente repassar datas no calendário. Longe disso. Não é um manual de regras litúrgicas. O objetivo é entender como e por que a liturgia pega a história humana e a transforma num evento presente, algo que acontece agora. Exato. E para dar conta dessa grandiosidade toda, a gente reuniu uma pilha de fontes incrivelmente ricas. E bota rica nisso. Nós fomos a fundo no catecismo da Igreja Católica, principalmente nas partes que falam sobre a liturgia e o mistério pascal. Sim, e além do catecismo tem aquele compilado maravilhoso. Isso, o compilado das mensagens papais para a Quaresma da última década, de 2014 até 2025. Material riquíssimo. E para amarrar tudo isso de um jeito visual e prático, estamos usando um guia litúrgico ilustrado. Ele é prático, mas, nossa, tem uma profundidade assustadora. É um material denso, confesso, mas carrega uma sabedoria que transforma quem estuda. E, para quem nos acompanha nos estudos desse seminário, vale um pequeno aviso sobre a dinâmica do nosso encontro de hoje. Um aviso de ritmo, né? Isso. Para a gente realmente absorver esse material, vamos precisar acompanhar os passos do próprio tempo litúrgico. Ou seja, a gente vai começar agora num ritmo bem mais reflexivo. Quase no silêncio árido do deserto mesmo. Depois, a gente vai precisar dar uma desacelerada forte para entrar nas trevas e na densidade do Calvário. Para só no fim explodir naquela luz da ressurreição. Então, ajustando o nosso tom para essa primeira parte mais calma e introspectiva. O nosso guia visual traz logo no início o conceito dos 40 dias da Quaresma. Que não é só uma contagem regressiva. Exatamente. Ele bate muito na tecla de que é um tempo de prova, uma preparação, uma espera por, e aqui eu cito, algo novo que virá. Como a gente pode entender essa espera do ponto de vista teológico? Essa noção de espera ganha uma dimensão gigantesca quando a gente abre o parágrafo 540 do Catecismo. O texto diz algo muito profundo. O que ele diz? Que, durante esses 40 dias, a grande Quaresma, a Igreja não está apenas lembrando do passado. Ela se une de fato ao mistério de Jesus no deserto. É como se fosse um convite para entrar no mesmo combate, né? Sim, porque não é só Jesus passando fome ou sede ali. É o momento em que Cristo vence o tentador, não apenas por si mesmo, mas no lugar de toda a humanidade. Nossa, isso muda a perspectiva. Muda. Ele vive a experiência da provação extrema para ser um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos. Porque quando a gente fala de Quaresma e desse combate, a primeira coisa que vem à mente de quase todo mundo é aquela visão clássica de jejum. Ficar sem comer carne. Cortar o doce, essas coisas. Só que as nossas fontes trazem uma perspectiva que me pegou de surpresa. O guia descreve o jejum como um freio. Vamos desempacotar isso porque isso muda tudo. Deixa de ser uma dieta, né? Exato. Deixa de ser castigo e passa a ser ferramenta. É uma mudança de paradigma brilhante. Pensa bem o que um freio faz. Ele te devolve o controle do carro. Exatamente. O jejum serve para retomarmos o autodomínio. Quando os nossos apetites, os impulsos, quando eles estão no volante da nossa vida, nós perdemos a liberdade. Acabamos escravos das próprias vontades. A penitência quaresmal é um exercício prático para retomar a direção e o grande objetivo de apertar esse freio não é sofrer por sofrer. É libertar o amor. Libertar o amor para Deus. As tradições espirituais dizem que a oração nos une a Deus, enquanto o jejum é o freio que nos liberta das criaturas. Das coisas materiais. É desapegar do que é passageiro para ter as mãos livres para o Criador. Perfeito. Nossa, isso faz muito sentido para a vida moderna. A gente vive no piloto automático, consumindo conteúdo, comprando coisas. O jejum é puxar o freio de mão desse piloto automático. E eu vi que o material visual divide a prática da penitência em 3 pilares. Um diagnóstico perfeito para quem está num caminho de formação.
Você pode explicar um pouco como funcionam esses pilares? Claro. O primeiro pilar é o recolhimento. É a necessidade de parar, fazer silêncio e refletir. Sem silêncio, a gente não escuta nada além do próprio ruído. Faz sentido. E o segundo? O segundo é o balanço. É aquela pergunta dura, de frente para o espelho: a vida que eu estou levando hoje corresponde ao que o Senhor me pede? Aquela checagem de realidade, né? E o terceiro? A prioridade. Investigar se Deus está realmente no centro das decisões ou se são as coisas, o sucesso, a aprovação dos outros que dominam o coração. É um raio-x completo da alma. E me parece que as mensagens papais batem muito nessa mesma tecla. Os últimos papas falam muito de libertação na Quaresma. Exatamente. Se a gente olhar para essa bússola das mensagens papais, vemos uma linha contínua. O Papa Francisco, na mensagem de 2024, escolheu o tema Através do deserto, Deus guia-nos para a liberdade. E para 2025? O tema aponta para caminhemos juntos na esperança. A grande síntese é que a ácese, esse esforço todo de jejum e reflexão, nunca é um fim em si mesmo. Ninguém faz penitência para ganhar troféu de resistência. Não mesmo. O propósito é totalmente libertador e cheio de esperança. O deserto não é o destino final, é a estrada necessária para alcançar a liberdade real. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Porque chega uma hora em que esses 40 dias de deserto terminam. E aí a narrativa parece que bate num muro. A gente entra na Semana Santa. E o nosso ritmo aqui precisa acompanhar isso. A atmosfera fica incrivelmente pesada, mais densa, mais grave. O cerco começa a se fechar logo na Segunda-feira Santa. O tom muda completamente. O nosso guia nos leva para Betânia, Jesus faz uma última visita aos amigos, e ali tem aquele gesto de uma beleza trágica, o perfume caríssimo derramado sobre ele. Que ele mesmo diz ser uma preparação para a sepultura. Sim. E a liturgia faz um espelho disso com a leitura do servo sofredor de Isaías. O drama está armado. E essa tensão narrativa vai crescendo e culmina na Quinta-feira Santa, o início do Tríduo Pascal, o cenário da última ceia. E aqui tem um ponto no guia visual que chama muita atenção sobre o lava-pés. O material traz uma nota enorme dizendo isso não é uma peça de teatro. É uma ressalva muito importante. Eu achei curioso. Por que frisar tanto que não é encenação? Porque a nossa tendência natural é olhar para os ritos antigos e achar que é só um teatrinho, para lembrar de algo bonito do passado. Uma homenagem, né? Mas na época de Jesus, lavar os pés era o trabalho do escravo mais baixo da casa. Era humilhante. Quando a igreja repete isso hoje, é um gesto litúrgico real. Imitando o compromisso de serviço de Jesus. Exato. Mostra fisicamente que a humildade é o núcleo da mensagem. O líder que não serve não entendeu nada do mistério. E isso prepara o terreno para a instituição da Eucaristia. As fontes apontam que a palavra vem de eucharis, ação de graças. Mas o catecismo usa termos específicos. Ele chama Jesus de sumo sacerdote. O que isso significa exatamente? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o único que entrava no lugar mais sagrado do templo para oferecer sacrifícios a Deus pelo povo. Mas ele oferecia o sangue de animais. E na última ceia, Cristo se revela como o único e verdadeiro sumo sacerdote, só que com uma diferença brutal. Ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote fazendo a oferta e a vítima oferecida. ele dá e é dado. Isso. O sacerdócio cristão que nasce ali não é sobre poder, é sobre a capacidade de ofertar a si mesmo pelos outros. Uma oferta que nos arrasta para o momento mais solene da nossa imersão. A Sexta-feira Santa. O Cristo no Calvário. A atmosfera é de luto profundo. A cruz é erguida. É um momento de maior gravidade. O Catecismo, nos parágrafos 613 e 614, explora essa profundidade insondável. A morte de Cristo não é apenas mais um sacrifício. O texto diz que é o sacrifício único e definitivo. É o que a teologia chama de oblação, uma oferta total, voluntária e amorosa. Não é um acidente de percurso. É a obediência amorosa até o fim, até a última gota. Para reparar a imensa desobediência humana.
Por isso, na Sexta-feira Santa, a Igreja se volta para a veneração da Santa Cruz num silêncio absoluto. E o que vem depois da cruz é o que me deixa mais impressionado. O material descreve o Sábado Santo como o dia do grande silêncio e da grande solidão. Tem uma citação antiga que diz que a terra estremece porque, aspas, Deus adormeceu segundo a carne. É uma imagem muito forte. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Pode fazer. Se Deus adormeceu, se ele está morto no sepulcro, como é que ele está realizando algo? Porque as fontes falam de uma atividade intensa no sábado. Essa é uma das contradições mais bonitas da fé. O Catecismo explica magistralmente lá pelos parágrafos 631 em diante. Como ele explica? Quando dizemos que ele adormeceu segundo a carne, falamos do corpo físico repousando no túmulo. Mas a pessoa divina de Cristo desce ao que o credo chama de mansão dos mortos. O Hades. E só para clarear, não é o inferno dos condenados, certo? Certo, nem o Deus grego do submundo. É aquele estado de privação da visão de Deus, onde os justos e injustos aguardavam a redenção. Ah, então o Sábado Santo não é um dia em que Cristo está inativo. Ele está trabalhando. E como está? Ele desce aos abismos. A homilia antiga que o Catecismo cita diz que Cristo vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, como quem procura a ovelha perdida. Que imagem poderosa. Ele desce aquela escuridão para resgatar os justos. Ele sacode Adão e diz: desperta tu que dormes, eu sou a vida dos mortos. Rompendo as barreiras do tempo para trás. Alcançando toda a humanidade presa na morte. E é nesse clima de expectativa de resgate acontecendo nas profundezas que a comunidade se reúne na noite de sábado para a vigília pascal. A igreja toda no escuro, as velas acesas, aguardando o Senhor passar. E então a energia muda. o ritmo vira completamente. O silêncio e o escuro são rompidos. Chegamos ao domingo da ressurreição. O triunfo absoluto. O dia santo mais importante de todos os textos que estamos analisando. A energia vai lá em cima. E o que é fascinante aqui é entender a própria raiz do evento. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, Que significa passagem, certo? literalmente, passagem. Originalmente, a passagem de Israel, da escravidão do Egito para a liberdade. E agora, a passagem das trevas para a luz, da morte para a vida eterna. Tem um detalhe no nosso guia litúrgico que eu achei essencial. Ele avisa que afirmar que Cristo vive não é força de expressão. Não é poesia. Não é uma forma bonita de dizer que a memória dele continua viva. O túmulo estava vazio, fisicamente. Não foi alucinação coletiva. Mas o catecismo faz uma diferença grande entre essa ressurreição e a ressurreição de Lázaro. Uma base teológica muito rigorosa sobre isso. Lá nos parágrafos 639 até os 646, quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi um milagre extraordinário. Mas o corpo de Lázaro ainda era mortal. Ele voltou a ter fome, envelheceu e morreu de novo. Exato. Então a ressurreição de Lázaro foi como apertar o botão de rebobinar a fita, voltar para a mesma vida antiga. Mas a de Cristo é diferente. É diferente. Não é rebobinar, é avançar direto para uma dimensão totalmente nova. O corpo de Jesus é o mesmo crucificado, carrega as marcas dos pregos, mas entra num estado de glória celestial. Corpo e alma reunificados para a eternidade. Transcende o tempo e o espaço. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Então o que tudo isso significa? Na prática da liturgia, como tudo isso se manifesta no mundo físico? Porque eu vejo nas fontes que a liturgia pega os sinais da criação e dá um sentido novo. A água do batismo, o fogo da fogueira, o pão e o vinho, a liturgia toma posse desses sinais e diz: a criação inteira foi redimida. E a conclusão magistral está no final do nosso estudo do Catecismo. Lá pelos parágrafos 1163. O ano litúrgico não é uma homenagem histórica. Quando a Igreja celebra o mistério pascal, o tempo novo entra no nosso velho tempo. A energia da ressurreição penetra o nosso agora. É o hoje da liturgia, o odie. O eterno hoje. Por isso, na tradição, o domingo não é só o primeiro dia da semana, é o 8º dia. O dia da nova criação. Um dia que não conhece o ocaso. O próprio Cristo ressuscitado ministra a paz sobre a igreja agora. Caramba, que jornada incrivelmente rica a gente fez aqui. Só para recapitular e organizar tudo isso na mente do pessoal do seminário.
Nós começamos lá atrás, com a necessidade de puxar o freio do jejum no silêncio da Quaresma. Buscando autodomínio. Depois, o ritmo se tornou denso, acompanhando a entrega total de Cristo na Semana Santa, descendo às profundezas no Sábado Santo. Para resgatar os justos. E, por fim, fomos inundados pela luz da ressurreição, entendendo que não é lembrança, mas um evento que transforma o tempo e o espaço hoje. E se conectarmos isso com o quadro geral do seminário, fica uma provocação central. Vamos a ela. Se a liturgia não é apenas teatro, mas a atualização real, onde o reino de Deus, a vitória do 8º dia, invade a nossa terça ou quarta-feira, como isso muda a nossa percepção? Excelente pergunta. Como a gente passa a enxergar as nossas pequenas mortes diárias, as crises, quando tomamos consciência de que já estamos inseridos na liturgia do céu. O túmulo já está vazio. A pergunta é como nós vamos viver amanhã à luz dessa realidade. Uma reflexão profunda para coroar a nossa análise. A gente agradece imensamente a companhia de quem nos acompanhou nessa imersão densa, mas transformadora. Que essas reflexões sirvam de combustível para nutrir os estudos de todos no seminário. Que seja um material que ilumine a caminhada de cada um. Que a clareza do deserto, a coragem da cruz e a luz invencível da ressurreição acompanhem os seus passos. Um excelente aprofundamento e bons estudos a todos.